Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio de Nutri Sem Filtro. Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio de Nutri Sem Filtro. E hoje a gente tem uma convidada mais que especial, porque é uma amiga minha, a doutora Bruna Oneda. Oi, Bruna! Olá a todos. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de você estar aqui com a gente de novo, né? Nossa segunda gravação. Eu acho que o meu primeiro episódio foi com você. Foi logo no começo, Foi realmente. o primeiro, Agora você está aqui de novo com a gente, né? É uma honra estar aqui novamente. E a Bruna, ela é criadora e idealizadora do Menopausa Fit, né? Que é um programa de exercício físico na menopausa, é isso, Bruna? Exatamente. Toda a minha formação é em mulheres maduras e eu tenho um programa de exercícios que chama Menopausa Fit, que ajuda essas mulheres aí a enfrentarem esse período tão conturbado que é o período da menopausa, que a gente vai falar bastante hoje, né, Sá? E a gente vai falar, na verdade, de um assunto na menopausa que é muito... As pessoas querem saber muito, né? Porque muitas pessoas têm dificuldade de emagrecer na menopausa e a gente vai falar exatamente sobre isso, da dificuldade de emagrecer nesse período, né? Que é tão cheio de sintomas e sinais, né? Ô, Bruna, vamos, antes da gente começar a falar exatamente do emagrecimento na menopausa, vamos definir as fases, né? Como é a menopausa? Ela é a última menstruação da mulher, né? Mas antes disso, ela já tem a pré-menopausa, né? Como que é essas Isso, são essas vamos fases? entender um pouquinho esse período como um todo. Então, o período é chamado de climatério. Que período que é esse? A partir de mais ou menos 40 e poucos anos que o nosso corpo já começa a envelhecer e a gente vai diminuindo, de fato, a capacidade de reprodução. Então, quando a gente tem os 20 anos, é bem mais fácil engravidar. Ao passar dos anos, a gente vai diminuindo aí a quantidade de óvulos, os hormônios. Então, este período, a partir dos 40 anos, é chamado de climatério. E a menopausa, por si só, é considerada a última menstruação. E a gente só vai saber que a última menstruação aconteceu depois que a gente ficou, de fato, um ano inteirinho sem menstruar. Então, todo esse período de climatério, antes da última menstruação, a gente chama de pré-menopausa. Tá. Existe a menopausa por si só, que seria a última menstruação, e todo o período depois dessa última menstruação Que é seria a pós-menopausa. a pós-menopausa, Tá. que já embola aí com a terceira idade. Sim. Né? Então, se a gente for pensar, a menopausa é um evento, no entanto, para facilitar o entendimento, a gente fala, né? chama de período, né? Desse período todo. O climatério, né, que é antes da menopausa, a gente já tem uma oscilação hormonal, né? E nessas oscilações hormonais, algumas pessoas já têm sintomas, né? Apesar de muitas vezes a gente não conseguir, no exame bioquímico, medir essas oscilações hormonais, né? Como é uma oscilação, a gente não consegue ter um diagnóstico de climatério, né? Mas é mais por sintomas mesmo, né? Exatamente. Então, perto dos 40 já começa a mudar tudo. E a gente já tem uma diminuição aí de alguns hormônios importantes, que são hormônios principalmente relacionados à vida sexual mesmo, né? À reprodução, estrogênio e progesterona. Mas tem muita oscilação. Então, a gente percebe que a menopausa está próxima de acontecer quando a gente, por exemplo, tem diferenças na menstruação. Então, um mês menstrua, fica 2 meses sem menstruar. Ou o fluxo sanguíneo, que era pouco, fica muito. Ou que era muito, fica pouco. Os dias de duração da menstruação já começam a variar. E também alguns sintomas mesmo. Então, tem mulher que começa a ter mais TPM. Tem mulher que tinha TPM, para de ter TPM. Algumas mulheres percebem, até no período da menstruação, o aumento do calor. Porque é quando o estrogênio está mais baixo. Mas a gente não consegue relacionar um ou outro acontecimento a, de fato, esse processo todo que está acontecendo. Mas é legal, assim, a gente já falar para as pessoas entenderem que nesse período já tem mudanças e que a gente já pode ter um cuidado diferente, né? Assim, para prevenir esses sintomas.
Exatamente, eu vejo muito isso e acho que até o seu público talvez seja um público mais jovem e as mulheres elas fogem um pouco disso, de pensar em climatério, menopausa, tá longe, mas quanto antes a gente se empoderar desses conhecimentos mesmo, fizer algumas mudanças aí de estilo de vida, algumas mudanças de rotina, já vão nos preparando o nosso corpo para este momento que é um momento conturbado, vamos dizer assim, né? A gente pode olhar como, é uma doença, a mulher se acaba na menopausa. Não, mas existem algumas estratégias que a gente pode fazer para minimizar esses efeitos lá na frente. E é bom de falar disso mesmo, assim, porque às vezes no climatério a pessoa tem alguns sintomas e ela não sabe que é o climatério. Acha que tá acontecendo alguma coisa errada com ela, né? Tipo, fica preocupada. E às vezes é só a fase mesmo que ela tá passando, né? Exatamente. Uma coisa que é bem legal a gente falar, principalmente sintomas psicológicos. A mulher, muitas vezes, ela não se reconhece. Ela fala, nossa, mas eu não era assim. Eu não tinha essa melancolia, eu não tinha essa depressão, eu não me sentia assim tão vulnerável em algumas situações. E isso está intimamente relacionada a essas oscilações hormonais que antigamente aconteciam só no período pré-menstrual, que é a tal da TPM. E agora, muitas vezes, acontecem em outros momentos do mês e de formas diferentes. Então, a mulher ela passa a não se reconhecer e muitas vezes é só um ajuste ou outro de hábito mesmo. Não necessariamente ela tem que tomar um medicamento, não necessariamente ela tem que fazer uma mudança radical na vida dela, mas ela já se prepara aí para esse conjunto de outras coisas que podem acontecer. Tá. Vamos falar então agora do emagrecimento, né? Por que que a menopausa ela dificulta o emagrecimento? É por causa dessa oscilação hormonal, né? Isso, exatamente. Então, se a gente for até pensar por que que a mulher engorda, né? Vamos até dar um passinho para trás. Essas mudanças hormonais, de fato, fazem um redirecionamento da gordura do corpo da mulher. Então, nós mulheres, a gente tem mais gordura periférica mesmo, assim, na coxa, no quadril, no bumbum. Isso é uma característica feminina. E é uma característica mesmo para preparação do parto, né? Para mulher engravidar, né? Então, essa gordura nessa região, né? Do quadril. Exatamente. Quanto mais gordura a gente tiver nessa região de quadril e até um pouco o abdômen, a gente está protegendo o que estaria ali dentro, que seria o bebê. Então, quando o estrogênio cai muito, a gente tem esse redirecionamento. Então, muitas mulheres começam a perceber que a perna afina, o bumbum murcha e começa a aumentar bastante na região da barriga, do tórax, em geral. Então, algumas mulheres sentem, inclusive assim, que o pescoço engorda, que o braço fica mais grosso, porque a gente acumula mais gordura nessa região mesmo. E aí, se a gente for pensar, por que que é tão difícil perder essa gordura? Envolvem muitos aspectos da fisiologia da mulher que estão relacionados à diminuição do hormônio. Então, por exemplo, uma característica da diminuição deste hormônio, principalmente o estrogênio, é diminuição de massa muscular. Massa magra em geral. Que é músculo, né? Músculo, e aí se a gente for pensar também que não podemos negligenciar os ossos. Quando a gente perde músculo e osso e a mulher, por exemplo, mantém o mesmo peso, significa que ela está preenchendo gordura, né? Aquele peso com gordura. Então, o estrogênio, além de direcionar essa gordura para o abdômen, causa essa diminuição na massa magra. Que existem vários estudos que falam que não faz tanta diferença no final, no metabolismo, mas o que a gente vê é que para essa mulher na menopausa faz uma diferença enorme no metabolismo, que seria o quê? No gasto calórico diário dela. Na taxa metabólica basal, né? Exatamente. Porque, na verdade, assim, o músculo, ele gasta muito mais caloria do que a gordura para se sustentar. Então, quanto mais músculo, a sua taxa metabólica basal é mais alta, né? Então, você precisa de mais calorias para você se manter vivo. Então, quanto menos músculo, menos caloria. Então, se você tem menos músculo e comer a mesma coisa que você comia antes, você vai engordar. Exatamente. Né? Exatamente. Então, se a gente for pensar essa questão da diminuição do metabolismo. E um aspecto que é bem importante que a gente pode levar em consideração são os outros sintomas envolvidos na menopausa. Então, essa mulher, ela se sente, sim, mais cansada,
Muitas mulheres têm Falta de alteração energia, do né? sono, acordam à noite com os fogachos, calores, e aí não dormem tão bem. E daí, se não dorme direito, também fica cansada de dia, né? Exatamente. Então, assim, tem É um uma ciclo, né? série de fatores que levam essa mulher a ter mais dificuldade, não só, né, no metabolismo, no gasto calórico diário, mas de tomar atitudes que favorecem ela emagrecer. E aí, a gente pode até falar disso, a questão emocional, né, da compensação. Nossa, já tô me sentindo super mal, tenho calor, dormi mal, eu mereço comer isso, eu mereço comer aquilo. Ou até vai comer aquilo pela sensação de recompensa, né? De o cérebro produzir dopamina ali para ela fica se sentir melhor, né? Um chocolate, um bolo, né? Então tem essa questão também, né? Exatamente. E na menopausa, como a gente diminui a produção do estrógeno, a célula de gordura ela é uma glândula, né? Na verdade, ela produz hormônios também, né? E aí ela começa a produzir estrógeno também. Isso, é bem legal a gente falar disso, porque é um dos mecanismos que faz a mulher engordar. Que ela vai ter que produzir mais, né? Células de gordura. Então, assim, a gente tem a grande produção deste hormônio estrogênio nos ovários. Então, a gente tem... Eu não vou falar um número perfeito, mas só para a gente entender na nossa cabeça, 95% o ovário produz. Mas a gente tem esses 5 outros por cento de produção desse hormônio que é através do tecido adiposo, da célula de gordura. Então, a vida inteira. Então, a gente tem a produção no ovário e a gente tem a produção pela célula de gordura. Nosso corpo é muito sábio. Então, quando cai a produção de estrogênio pelo ovário, o corpo tenta essa outra produção, porque começa a fazer falta o estrogênio. Então, o corpo dá uma intensificada nessa produção periférica, né? Que é através da célula gordurosa, que não é suficiente. Então, um mecanismo que o corpo tem é armazenar mais gordura para tentar produzir mais o estrogênio. Então, é um mecanismo de defesa do nosso corpo, percebendo que o hormônio está faltando, mas que, no entanto, não gera um descontentamento, porque aí a gente tem mais gordura tentando ajudar e atrapalha muito mais, né? Sim, com certeza. E essa gordura, tem a gordura periférica, né? E tem a gordura visceral, né? Que é a gordura entre os órgãos, né? Que é uma gordura mais inflamatória, que gera risco cardiovascular, né? Essa gordura, ela aumenta também. Isso, principalmente essa gordura. Então, se a gente for pensar a vida inteira, e enquanto a gente é jovem, né? A gente tem essa gordura periférica, na coxa, no quadril, no bumbum, e que é uma gordura que está embaixo da pele, uma gordura subcutânea. Então, por exemplo, eu sempre falo isso, a própria gordura do rosto, né? Isso é uma gordura subcutânea. São os coxinhos de gordura, né? Embaixo da pele. A mulher envelhece quando ela perde essa gordura subcutânea. Quando tem esse redirecionamento. Então, essa gordura que está embaixo da pele, ela é uma gordura que também funciona como um órgão endócrino, mas ela é uma gordura menos vascularizada, chega menos sangue. Ela tá ali principalmente para proteger o nosso corpo de quedas. Então, se eu caio, eu amorteço com a gordura. E é uma gordura que não cheira nem fede, vamos dizer assim. No entanto, esse redirecionamento para a região abdominal que acontece depois da menopausa, a gente ganha a subcutânea na barriga também, isso vai acontecer, mas aí o grande perigo é que a gente ganha essa visceral, que está ali entre as vísceras, dentro das vísceras muitas vezes, e é uma gordura altamente perigosa, porque essa gordura, sim, recebe muito sangue, a ação de outros hormônios, produz outros hormônios, substâncias inflamatórias, que né? geralmente vão atrapalhar o funcionamento do corpo, inflamando mais o corpo, e atrapalhar também o processo de emagrecimento. Então, a gente tem citocinas aí, substâncias produzidas que acabam atrasando o processo de emagrecimento, que acabam aumentando a resistência à insulina e vão criando-se barreiras no corpo que dificultam o emagrecimento. E ela é essa gordura que gera esteatose hepática, né? Muitas pessoas, né, às vezes têm o diagnóstico de esteatose hepática, gera risco cardiovascular, né? Então tem uma série, síndrome metabólica, uma série de complicações, né? Exatamente.
Às vezes a pessoa não relaciona uma coisa, mas o que a gordura na minha barriga tem a ver com o aumento da minha pressão? Por que a gordura na barriga tem a ver com colesterol? São coisas diferentes. Mas é exatamente por essa bagunça metabólica que acontece em função dessa gordura e acaba atrapalhando todos os outros parâmetros. Então, é legal a gente falar disso, que... Claro, tem a questão estética, né? Ninguém quer ter uma barriga grande. Ninguém quer. Mesmo se a pessoa que fala que não está se importando, ela não quer ter a barriga grande. No entanto, a gente não está falando só dessa questão da estética. A gente está falando de todas as doenças, né? Que podem aparecer por conta dessa gordura. Então, assim... fisiologicamente já vai ter esse aumento de gordura. E aí, como que eu administro isso, que é importante falar. Isso. Né? Como que a gente faz, então, pra gente tentar não ganhar tanta gordura, né? Ou até quem já tá com gordura, eliminar essa gordura, né? Como que, assim, quais são as estratégias que você trabalha, assim, pra gente conseguir reverter isso ou prevenir, né? Legal, então, e isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando, que a mulher, quando está nos 40 anos, muitas vezes ela está envolvida no mercado de trabalho, ela tem filhos pequenos, tem mulher de 40 que ainda está pensando em engravidar, que ela não pensa nisso. Só que este é o momento de começar a pensar nisso. Principalmente como? Fazendo uma reserva muscular. Sim. Músculo é saúde, músculo é vida, músculo é relacionado à longevidade. Músculo é independência na velhice, né? Você vai cair, cair não quebra algum osso, né? Porque o músculo, na verdade, ele protege o osso, ele faz com que o osso produza células ósseas novas, né? Então, ele é saúde, né? Exatamente. Então, assim, minha vida é muito corrida, não consigo pensar em fazer exercício. Pense a longo prazo. Você vai precisar desses músculos. Então, quanto antes, né, a mulher, que especificamente... Os homens também, mas aqui a gente está falando de mulher. Então, quanto antes ela começar este processo de aumento de massa muscular, isso já vai ajudá-la no futuro. Aí, beleza, veio a menopausa. Começou a perceber que está engordando, começou a perceber que tem, assim, outros sintomas. A gente precisa aí meio que... tem tudo a ver aqui, comendo pelas beiradas, né? Então, assim, que sintoma mais te atrapalha? É o calor que eu acordo à noite. Vamos tratar o calor. Fico muito cansada durante o dia. O que você pode fazer para minimizar esse cansaço? Então, assim, ir fechando o cerco mesmo para que não aconteça o que o seu corpo quer que você faça, que é ficar sedentária. Sedentária, melancólica, comendo chocolate no sofá. É o que o corpo na menopausa pede. Então, assim, buscar todas essas estratégias para te manter ativa e definitivamente repensar os hábitos nutricionais. E na verdade, assim, né? O que a gente precisa fazer para a gente ganhar massa muscular? Né? Na questão alimentar, você conseguir comer a quantidade de proteína ideal por dia, né? Que gira em torno de 1,6 a 2 gramas por quilo de peso, se a pessoa não tiver nenhuma doença, né? Uma pessoa saudável. Ela tem que bater essa meta proteica diária para ela não perder massa muscular, né, na fase de emagrecimento que ela quer sei lá, na menopausa, ou até mesmo não na menopausa. Mas, assim, principalmente nessa fase. Por quê? Porque ela vai conseguir manter o músculo e perder gordura, né? E se ela quiser manter o peso também, manter essa mesma faixa de proteína por quilo de peso para ela conseguir manter os músculos, né? Como a gente vai ficando mais velho e fisiologicamente a gente vai perdendo massa muscular, a gente precisa ter esse aporte proteico. Então, e quanto mais velho a gente vai ficando, a nossa alimentação ela é muito à base de carboidrato. E parece que a gente vai deixando de comer a proteína, né? Então, muitas vezes as pessoas vão no consultório, aí elas tomam café da manhã, que é café com leite, pão com manteiga. Aí chega almoço é a melhor refeição. Arroz, carne, salada, feijão. Chega à noite, de novo café com leite, pão com manteiga. Entendeu? Então, elas não percebem a falta que essa proteína faz. Então, essa meta proteica diária é muito importante, mesmo que a gente tenha que suplementar. Hoje em dia, a gente sabe que whey protein, né, suplementos proteicos, eles são muito importantes nessa fase da vida. Então, existem muitos trabalhos, né, que relacionam
a melhora na qualidade de vida das pessoas mais velhas, dos idosos, com suplementos de whey, né? Exatamente. E o exercício físico, né? Porque sem exercício resistido, né, Bruna? Não, exatamente. Que bom que você falou essa questão da proteína, porque eu vejo que muitas mulheres fogem da proteína. E outra coisa, não adianta ter a proteína, mas não levar essa proteína para o músculo. Então, eu faço sempre essa analogia. É uma casa que você está construindo. Sim. Seu músculo é uma casa de proteínas que você está construindo. Só que você tem que ter a proteína, que é o tijolo, mas você tem que ter o pedreiro levando o tijolo para o lugar certo. E o pedreiro, no caso, é o exercício. Então, quando a gente pensa, né, em emagrecimento, quando a gente pensa em falta de tempo para o exercício e até preferência feminina para os exercícios, a grande maioria das mulheres dão ênfase nos aeróbicos. Então, eu vou correr, vou andar de bike, tá tudo certo, fiz meu exercício. Mas não, depois dos 40 anos, se você não fizer exercícios com pesos, e aí entra musculação, funcional com peso, exercícios com peso que podem ser feitos em casa, por exemplo. Mas se você não fizer exercício com peso, você não consegue aumentar a densidade do músculo. Sim, então, você não consegue ganhar músculo. Então, a prioridade nessa fase, quando a mulher começa a pensar nisso, né? É, de fato, 3 a 4 vezes na semana, pelo menos aí, de exercícios com pesos. Vocês ouviram, né? 3 a 4 vezes por semana. Então, tem que, mesmo sem vontade, coloca o tênis e vai, né? Exatamente, tem que... Porque assim, às vezes as pessoas falam, nossa, mas você vai na academia todo dia, não sei o quê. Às vezes eu não quero ir, entendeu? Tô cansada, não tô afim, mas eu vou. Tem que ir. Uma aluna minha ontem falou assim, você tá viciadinha em exercício, hein? Não é vício, é hábito. É hábito, não penso num dia sem exercício. Mas a gente entende que nem todas as pessoas têm a disponibilidade, né, de diário. Mas tem que colocar na agenda mínimo 3 a 4 vezes na semana. De exercício resistido. Né? Aí uso o aeróbico num lazer. Então, final de semana, sai para fazer uma caminhada, ou tem o tempo disponível, tô ali assistindo um Netflix, pega, faz uma bike. É só encaixar. O aeróbico, ele é mais fácil de encaixar mesmo, mas tem que ter a sessão de treinamento resistido. E diferente do que se fala e se acredita, o treinamento resistido não emagrece, ele emagrece sim. Porque muitas vezes, numa sessão de exercícios com pesos, a gente tem um gasto calórico muito maior do que meia hora caminhando, por exemplo. Então, quando a gente carrega peso, faz exercício, faz um senta e levanta lá, não posso nem falar agachamento, que o povo, tenho dor no joelho, posso agachamento. Mas faz um senta e levanta na cadeira por 10 vezes com uma garrafinha de 5 quilos na mão. Você gasta mais calorias do que você caminhando, dando uma volta no quarteirão, por exemplo. Entendi. Então, o gasto calórico do exercício de força é grande, então a gente pode usá-lo, sim, no processo de emagrecimento. E por que muitas vezes, assim, acho que é legal a gente falar disso também, por que muitas vezes a pessoa, ela foge do exercício de resistência e ela fica querendo aeróbico, se der aeróbico em jejum? Porque ela fica querendo olhar na balança e ver a balança perda de peso, despencar. Né? Mas às vezes ela tá perdendo massa muscular. Não tá perdendo gordura, né? Exatamente. Uma semana de treino em jejum, sem comer, sem nada, pode até aparecer mais rápido na balança. Mas não necessariamente você perdeu o que você deveria, que era gordura. No consultório a gente faz a bioimpedância, que aí a gente consegue ver direitinho quanto de gordura a pessoa perdeu e quanto de massa magra. E o que a gente vê muito nítido é assim, se a pessoa não bate meta proteica e não faz exercício físico, ela perde gordura, mas ela perde massa magra também. E se a pessoa conseguir seguir a dieta na meta proteica e fazer o exercício resistido, ela perde só gordura. É impressionante, assim, é muito legal. Exatamente. Então, vale a pena porque dá resultado, entendeu? Sim. E num momento, assim, até te cortando, pode parecer legal na balança dar diferença. Só que para você ganhar esses músculos que você perdeu em, às vezes, 15 dias muito de dieta errada, né? É muito sacrifício. Ganhar músculos é muito sacrifício. Né? Que é um mito também.
A mulherada, não quero ficar forte, não quero ficar com esses braços. É muito difícil ficar com um bração forte. Forte, de músculo, né? É muito difícil ter umas coxas fortes que nem a sua. Então, assim, é treino, é dedicação. Muitas vezes são anos da sua vida que você estraga aí em 15, 20 dias porque não seguiu a recomendação da nutricionista. Principalmente, porque assim, o treino continua fazendo, mas se você não seguir a recomendação alimentar, facilmente você vai perder. E o que acontece muitas vezes também, que as pessoas, a facilidade do carboidrato é muito grande, né? Ele é mais gostoso, ele é mais palatável, né? Ele gera uma sensação de prazer maior. E hoje em dia, com a indústria, né, eles fazem exatamente você ficar viciada no carboidrato. Então, eles colocam substâncias para você querer comer mais, entendeu? E outra coisa também que a proteína, ela gera, e o carboidrato não, é saciedade. Então, se você come mais proteína, você fica mais saciado e não fica com tanta fome. O carboidrato não. O carboidrato ele não gera essa saciedade. E aí você fica com vontade de comer daqui a pouco, entendeu? Você come um prato de macarrão, daqui 2 horas você vai estar com fome de novo. E outra coisa importante também que é legal a gente falar são as fibras, né? Que elas são super importantes e elas também atuam nessa saciedade, né? Então, fibra, bom para o intestino, né? Para o funcionamento do intestino, para as bactérias do intestino e para gerar saciedade também. Né? Legal. Porque aí, você comendo fibra, você fica mais saciado e não vai ficar com aquela vontade de comer logo depois de uma refeição, né? E é legal, assim, a gente tá falando disso porque muitas mulheres fogem, sabe, do acompanhamento nutricional. E nessa fase é muito importante. Porque, às vezes, a gente passa, né, a própria questão hormonal, a própria diminuição dos hormônios mostra que a mulher ela tem uma tendência a comer mais. Tem estudos com ratas, bem interessante esse estudo. As ratas que tiraram os ovários, né, retiraram os ovários. Elas, numa mesma gaiola de ratas com ovários, as sem ovário, quer dizer, sem hormônio, comiam mais. É mesmo? Comiam mais. Não tem como a gente reproduzir isso em humanas. Sim. Mas, assim, existe, né, já estudos que mostram que, de fato, a gente tem um aumento de fome com a diminuição do estrogênio. Então, que o estrogênio tem uma ação lá no centro da saciedade, sistema nervoso central. E também essa vontade de alimentos mais reconfortantes, né? Que geralmente são os carboidratos. Então, eu acabei de ter um dia super estressante, dormi mal. Ninguém quer, né, pensar em algo saudável. Comer um ovo mexido, né? Quero comer um pão, um bolo, né? Exatamente. Um chocolate. E aí, a gente tem que entender, assim, que a gente muitas vezes precisa da ajuda do profissional. Que sozinha, você não vai pensar nessas estratégias, É que né? muitas vezes, né, as pessoas acham que vão no nutricionista e a nutricionista vai passar uma dieta restritiva, a pessoa vai passar fome, vai comer coisas que não gosta, né? E assim, eu costumo trabalhar muito com reeducação alimentar, que é uma mudança mesmo na alimentação, no estilo de vida para você levar para sua vida inteira. Então, não é uma coisa que você vai fazer e vai parar. Né? Então, você não vai fazer um mês e acabou. Realmente uma reeducação, né? Então, você vai levar isso para a vida inteira e isso vai dar resultado. Então, você não é uma dieta restritiva que você vai passar fome. Você vai comer de uma maneira mais correta. Você vai, por exemplo, diminuir o índice glicêmico das refeições, né? Então, o que é isso? Fazer com que o seu corpo demore mais para absorver a glicose. Isso ajuda no diabetes, na resistência à insulina. Então, tem uma série de estratégias que a gente usa que a pessoa não passa fome, come o que ela gosta. E, lógico, que tem algumas restrições, né, de doces e tal, mas ela pode comer o doce, mas vai ter o horário certo, entendeu? Não, e isso é muito legal falar, porque talvez a vida inteira a mulher viveu bem sem uma nutricionista. Só que na menopausa, neste período, é importante essa assistência. Até porque assim, a gente estava conversando até antes, né, da gente começar a gravação, sobre a questão do intestino, né, de prisão de ventre. Muitas vezes o intestino não funciona tão bem, você não entende o que acontecia. Nossa, mas funcionava tão bem funcionou antes, bem, né? mas agora a menopausa é um momento de privação de água no corpo, né? A gente sente, o cabelo fica mais seco, a pele fica mais seca. Naturalmente, seu intestino tem menos água, você precisa mandar mais água. Então, tem uma série de pequenas estratégias, como eu venho falando aqui, desde o começo, que você pode adotar e
a presença do profissional é fundamental. Assim como para o exercício. Físico, Então, a gente percebe, assim, que muitas vezes a mulher, ela estava acostumada com aquele padrão de exercício que funcionou a vida inteira. Ou pode ser aquela mulher que fugiu do professor de educação física a vida inteira. E ok, porque ela conseguia manter um corpo razoável. E agora ela se vê num estágio, assim, que ela percebe o corpo dela totalmente diferente. Ela percebe... Que o que ela fazia antes não dá mais resultado, né? Que o que ela fazia não dava resultado. E principalmente aquela que não faz nada, ela não consegue enxergar essa luz, né? O que agora eu posso fazer que vai mudar toda essa trajetória mesmo. E por isso as estratégias específicas. Então, a gente falou de inflamação, né? Que a gordura abdominal aumenta, esse processo inflamatório. A menopausa é um processo inflamatório que atinge vários outros órgãos e sistemas. E o próprio exercício inadequado aumenta o processo inflamatório. Então, se você faz um exercício muito intenso, vê maratonistas, pessoas que treinam muito intenso, tem um déficit no sistema imune. Então, a gente diminui o sistema imunológico treinando muito intenso. Então, como você quer não inflamar, estando sedentária e começando um exercício muito intenso? Então, é importante entender que é um processo, que tudo é gradativo, assim como a alimentação. O próprio exercício precisa ser adequado. Tem que ter orientação, né? Para começar direitinho, né? Começar não tão intenso e ir evoluindo aos poucos, né? E evoluindo e percebendo. Porque a pessoa começa exercício e fala, hoje eu quero começar, eu quero emagrecer até, né, semana que vem. Né? Exatamente. E uma coisa que eu acho que é muito ruim para essas pessoas também são as redes sociais, a internet. Porque o que aparece de beba esse chá e emagreça 5 quilos em 15 dias. Tipo umas coisas bem, né? Ou faça isso e... Então as pessoas, elas acham que é fácil. Elas querem uma coisa mágica, né? Eu quero fazer uma semana de exercício e já ter um super resultado. Exatamente. Né? Então é tudo com calma, né? É uma mudança mesmo. Nada vem fácil. Você vê um negócio que é muito fácil na internet, você já desconfia, porque... Pode desconfiar. Não todos os meus produtos, né? Hoje eu tenho uma rede aí de produtos que eu vendo, mas eu começo meus vídeos assim, isso não é um milagre. Sim. Assim, por mais que tenha te chamado a atenção o anúncio, não tem milagre. E aí tem tudo a ver com o que a gente estava falando no começo, de que se você sabe disso aos 35... Se você sabe disso aos 40, antes de vir a menopausa... Por que não começa antes, né? Você começa esse processo antes, né? Assim como a mulher que quer engravidar, ela prepara antes, né? Em alguns casos. Mas ela se prepara, ela prepara o corpo, ela começa a se alimentar melhor. Então, tem uma preparação. E hoje em dia a gente tem essa informação, né? Porque antigamente não tinha, ninguém sabia, né? As pessoas viviam, né? Hoje em dia a gente tem tanta informação importante, né? Saber... selecionar essas informações, né, e usar isso para o bem da pessoa, né? Vou me preparar então para a menopausa. Hoje eu posso me preparar, né? Exatamente. Eu sei que isso faz bem. Tem vários estudos, né? Então assim a gente consegue fazer essa preparação, né? Sem essa dúvida. prevenção, né? E pensar também, isso foi uma coisa que você me falou uma vez, aquela outro podcast que a gente fez, que a gente vai viver muito tempo na menopausa, porque a expectativa de vida nossa aumentou muito. Né? Então a gente tem que tentar mesmo viver bem nessa fase. Porque antigamente as pessoas morriam antes, né? Hoje em dia, não. Não, antigamente a mulher nem chegava na menopausa. Então, assim, ela morria com 30, 40 anos. Primeiro porque ela tinha um monte de filho, né? Já nem menstruada ela ficava direito, né? Exatamente. Ela não sabia o que era, tinha um monte de filhos e não vivia. A expectativa de vida era 40, 50 anos. Aí a gente tem uma geração já, talvez das nossas avós, que já viveram mais, 80 anos. No entanto, elas não tinham tratamento. Não. Então, ela tinha que aceitar que ela ia passar por tudo aquilo. E, em geral, elas iam engordando. E elas tinham também muitas crenças, né? Minha avó, por exemplo, ela nunca foi no ginecologista. Então, assim, elas não iam, né? Muito exatamente. Médicos, né? Não, e uma mulher de 50 anos... há 30, 40 anos atrás, era uma senhora que estava em casa fazendo crochê. Então, ela não estava preocupada se a barriga dela estava maior ou menor, porque ela estava em casa cuidando dos filhos, do marido hoje em dia e dos netos. Tudo, né? E a mudança foi muito rápida, né? E hoje em dia, uma mulher de 50 anos, ela está no auge da
cognição, ela tá no auge da produção. Então não pode ser uma barriga, não pode ser uma falta de sono ou mesmo a diminuição de libido, né, que é uma questão muito presente nessas mulheres, né? Que derruba essa mulher, que pare essa mulher. Então tem estratégias para tudo. E até assim, já fazendo um gancho disso, claro que hoje é mais focado na questão do emagrecimento, mas é importante ter esse olhar de todos os sintomas, de tudo que pode acontecer e o que está sugando suas forças. Sim. É a falta do sono, tem estratégias nutricionais que ajudam no sono, tem exercícios que ajudam no sono. Os exercícios liberam vários hormônios, várias substâncias, neurotransmissores, né? Exatamente, é querer ser cuidada, é querer sair desse vitimismo, a menopausa me pegou, e entrar de protagonista, assim, não, beleza, meus hormônios diminuíram, olhar pelo lado bom, eu não queria mais ter filho mesmo, eu não quero menstruar mais menstruada. A menstruação era uma chatice a vida inteira, então, assim, agora eu vou ser feliz na menopausa, o que eu preciso fazer? Bons hábitos, definitivamente, é o primeiro passo, assim. A alimentação e a prática regular de exercício físico, porque isso vai te ajudar no sono, vai te ajudar no calor, vai te ajudar na libido. E tem a questão também da reposição hormonal, né? Que algumas pessoas podem e outras não fazer, né? Mas a maioria pode, né? Ou não? Hoje em dia, a grande maioria das mulheres pode, porque antigamente era vetado, assim, para mulheres mais velhas, se você tinha histórico de câncer na família distante, aí não podia. Hoje em dia, avalia a mulher. Então, mesmo uma mulher com histórico familiar próximo de câncer, se essa mulher tem bons hábitos, se essa mulher nunca teve um câncer, essa mulher, ela pode, sim, fazer a reposição hormonal. E até mulheres mais velhas, assim, já podem começar ou não? Tem uma janela que a gente chama de janela de oportunidade. Então, desde a última menstruação, tem um período, geralmente em torno de 5 anos, que seria o ideal para essa mulher começar a reposição hormonal. Porque se você espera muito tempo também, o seu corpo se adapta sem aqueles hormônios. Por isso que a tendência é, depois de uns 5, 6 anos, diminuírem os sintomas também. E aí já é um corpo mais senil mesmo. Então, tem essa janela da oportunidade. Seria o melhor momento. Então, muitas mulheres começam a reposição hormonal até antes da última menstruação. Então, quando começa sintomas, você pode usar um hormônio para melhorar o seu sono, você pode usar um hormônio para melhorar libido, para melhorar, inclusive, massa muscular, né? Cansaço. Então, muitas mulheres começam até antes da última menstruação. Hoje é legal fazer isso, é dentro dos parâmetros legais da medicina. E aí, quando cessa mesmo a menstruação, quanto antes começar, melhor. E existe, sim, aquela mulher que já teve um câncer, aquela mulher que tem um problema no fígado, por exemplo, muitas não podem, ou sangramentos, questões específicas, questões vasculares, de trombo, se a pessoa já teve uma trombose, alguma coisa desse tipo, aí não pode. Tá achado que não pode fazer a reposição hormonal. No entanto, isso não significa que ela não pode usar fitoterápicos, que ela não pode usar ervas, que através da alimentação e bons hábitos ela não consiga minimizar resultados, os sintomas e viver com uma super qualidade de vida. Tá bom. Nossa, já deu tempo, sabia? Eu imaginei, porque eu tô falando pra caramba. Mas eu também. Já acabou. Mas vamos combinar uma outra vez, né? Mas vamos resumir, então. O que a gente precisa para prevenir, né, esses desconfortos na menopausa, que muitas vezes tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, mas eles chegam para todo mundo, né? Até antes da menopausa. Vamos resumir o que a gente precisa fazer. Legal, então vamos deixar as cenas dos próximos capítulos, outros sinais e sintomas da menopausa. Hoje, se a gente for falar da questão hoje, emagrecimento e barriga. Primeiro, perceba seu corpo. Começou a ver qualquer mudança, um aumento de peso inesperado, uma barriga inesperada, muito inchaço. Liga um sinalzinho de alerta aí, busca ajuda. Será que é a menopausa? Será que não é? Depois, olhe, preste atenção e busque ajuda com relação à nutrição. Não tenho dinheiro para ir numa nutricionista. Assista a live de uma nutricionista
qualificada como você, como outras. Então, assim, se informe, melhore a alimentação. E definitivamente, se você não faz, faça exercícios. Se você já faz, reveja o que você está fazendo. E, de preferência, insira os exercícios como um hábito diário. Assim como você vai comer todos os dias, faça exercícios todos os dias. E no Menopausa Fit, você tem, né? As pessoas que não vão na academia, você tem cursos, não tem exercícios que... Exatamente, o meu programa é para essa mulher que sabe que tá mudando o corpo, que sabe que a menopausa tá chegando ou já chegou e que ela possa começar o exercício de uma maneira segura e eficaz dentro da casa dela. Então, ela não precisa ir na academia, ela não precisa puxar ferro, passar aquele estresse da academia. Essas pessoas têm vergonha de ir, né? Exatamente. Ela vai treinar na casa dela, do jeito, com a roupa que ela quiser. E o que a gente fez foi criar estratégias para ela também não precisar montar uma academia em casa, porque precisa de peso. Mas aí a gente faz com garrafinhas, tem exercício com almofada, tem exercício com o próprio peso corporal. E ao longo do tempo ela vai aumentando aí essas cargas. Então, quem quiser conhecer, a gente tem o programa Menopausa Fit, que a ideia é essa mesmo. Uma mulher que já faz um crossfit, já treina super intenso, vai adiantar? Não, não é. Mas é para essa mulher que não enxergava aí o exercício como uma possibilidade de melhorar a qualidade de vida e precisa de alguém ali dando a mão para fazer. Então, esse é a ideia do programa. E quem quiser fazer o programa, entra no Instagram? Como é que é? Sempre no meu Instagram, na bio, vai ter o link do programa específico que a gente tá com as inscrições abertas. O Menopausa Fit, especificamente, a gente abre por turmas. Porque tem o grupo, tem o apoio nutricional, tem o apoio da psicóloga. Então, a gente faz esse grupo exatamente pra gente caminhar junto por um período. E aí, depois essa mulher, ela adquiriu o hábito, ela vai sozinha. Mas a gente sempre abre por turmas, como o podcast é imortal, né? Nunca sai do ar. Assim, não vou falar uma data, mas a cada 3 meses aproximadamente eu abro essas turmas deste programa. Então, pelo meu Instagram, qualquer um. E aí consegue ver lá, @menopausafit. Isso, @menopausa_fit. Tá bom. Então, entrem lá, tá, gente? Então, tá bom, Bruna. Obrigada, viu, por você ter vindo mais uma vez, né? Eu que agradeço. Foi ótimo. E a gente pode combinar aí de vir falar sobre menopausa. Vocês podem mandar dúvidas. A gente combina outra live mais pra frente. Exatamente, né? A gente aumenta a audiência aí do podcast, manda pras amigas, compartilhem na rede de vocês para dar bastante audiência. Aí ela me chama de novo. E a informação, né? Assim, uma informação que eu chamo tanta gente legal aqui, né? Que tem uma formação super boa. E aí as pessoas, elas têm a informação sem precisar, às vezes até, né? Sair de casa e informações seguras sem precisar ficar procurando as coisas bobas na internet. Exatamente. Mas muito obrigada pelo convite. Tá bom, obrigada você também. Bom, estamos aqui encerrando mais um podcast Nutri Sem Filtro.